Olá, meu nome é Adriana Monteiro, eu trabalho com assessoria de imprensa há mais de 3 décadas, tenho uma empresa chamada Ofício das Letras, fundada por mim há bastante tempo. Nessa estrada eu já fiz muitas coisas. A nossa área de artes e espetáculos foi a mais atingida na pandemia. Os teatros, as salas de espetáculos, os cinemas, eles ficaram fechados. E a classe artística, então, rapidamente começou a se inteirar das plataformas virtuais para que pudessem voltar ou continuar a existir. Assim, as assessorias de imprensa também, num determinado momento, ficaram sem ter o que divulgar e sem espaço para divulgar nos meios tradicionais, uma vez que os guias de cultura, eles acabaram, eles não existiram mais. Rapidamente, nós também tivemos de aprender a usar outras ferramentas para reverberar o trabalho desses artistas. Os jornais deixaram de circular os guias culturais destinados à divulgação da programação cultural da cidade e tiveram de se readequar e absorver essas produções que eram divulgadas virtualmente. O Estado de São Paulo, Caderno 2, criou uma seção chamada Na Quarentena, e a Folha de São Paulo criou uma coluna assinada pelo Tony Góes, divulgando as atrações diárias do que acontecia na cidade através das plataformas digitais. As fronteiras também foram redimensionadas. Se as coisas aconteciam virtualmente, não mais tinha problema um jornal do Estado de Minas divulgar algo que estava sendo produzido em São Paulo, por exemplo. Então, essa foi um respiro e uma sensação de amplitude nas nossas ações. Nós divulgamos, então, não só em outros estados, coisas que eram produzidas em São Paulo, mas também internacionalmente. Muitas pessoas assistiam as coisas daqui, produzidas aqui, ou em outras cidades de fora. Então esse intercâmbio, quer dizer, eu acho que essa produção virtual, ela foi muito rica nesse sentido de ampliar mesmo e de derrubar essas fronteiras. As reuniões de trabalho também passaram a ser virtuais. Nunca se fez tanta live no mundo, na vida. Então essa troca passou a ocupar um pouco, a confortar essa sensação de solidão que nós todos fomos cometidos, né, com o anúncio do isolamento e da pandemia pela Covid-19. Mas, como nem tudo são flores, a gente se deparou com uma situação completamente inesperada, que era como achar esse jornalista, já que eles não iam mais para as redações. O esquema home office já tinha voltado a funcionar. E os e-mails, eles iam se acumulando nas caixas postais desses jornalistas. Muitos tinham contatos em caixas pessoais, de Gmail, mas os que não tinham, os que usavam
os e-mails dos jornais sofreram uma avalanche, né, de comunicação. Então os e-mails foram ficando congestionados e o nosso esforço, nosso tour de force era conseguir o WhatsApp e os celulares desses jornalistas para que a gente pudesse pelo menos falar: oi, eu existo, continuo existindo. Aos poucos, então, nós fomos conseguindo exercer a nossa atividade profissional divulgando essas produções online. Isso nos arrefeceu durante um tempo e foi muito bom para todos nós, quer dizer, nos dialogarmos, né, com as outras áreas, com as outras formas de expressão, como o cinema, o audiovisual, e assim como essas outras áreas também dialogaram intensamente com as outras formas de se fazer cultura. É claro que tudo isso, essa acomodação e esse nova forma de existência, ela foi se dando aos poucos. No começo da pandemia, eu precisei cozinhar, eu precisei também mudar a minha área e me redescobrir, né, num contexto em que o meu trabalho, por exemplo, ele deixou de existir. Então, assim como os artistas também fizeram outras atividades para continuar, para garantirem a sua subsistência. Muitos assessores também não passaram por isso, porque não necessariamente eram ligados, né, mesmo sendo da área cultural, não eram tão ligados à agenda das artes e espetáculos. Então, essa readequação, ela foi se dando aos poucos, né? Muitas coisas também, eu acho que eu também, além de cozinhar, fiz um pouco, às vezes, de produtora, de tentar dar suporte, né, a essas produções que eram realizadas nos espaços próprios, né, em casa, muitas vezes. Então, eu também, eu acho que que a cultura tem esse caráter, né, dessa união e desse esforço coletivo, né, de todos estarem unidos para que todos pudessem, né, trabalhar, mesmo que de uma forma reduzida, né, e não precária, mas de uma forma diferente. Então, acho que o teatro é muito generoso, né, não só o teatro, mas o teatro é muito generoso e foi trazendo esses profissionais, né, os técnicos também, que ficaram numa situação ainda mais complicada, né, ainda mais difícil, também aos poucos iam fazendo pequenos trabalhos e tal para responder, né, a essa demanda virtual de produção. Um acontecimento positivo também que surgiu na pandemia foram jornalistas que passaram a se dedicar à crítica em seus portais, blogs, sites pessoais. E isso acho que veio para ficar, e isso muda totalmente o panorama, né, do jornalismo cultural. Eu acho que esse pensamento mais reflexivo e crítico, que de tempos em tempos ele cai numa entre-safra, agora ele surgiu com bastante força na pandemia, acho que talvez porque esses profissionais tinham um tempo a seu favor, né, e a possibilidade de assistirem a mais espetáculos, começando pelos virtuais, né, embora sejam experiências distintas, né, mas eu acho que isso veio para ficar. Muitos críticos, não só da área teatral, mas da área também de visuais e de cinema. Isso, então, acho que são as coisas boas, né? Foi esse panorama todo, esse fortalecimento, né, das mídias sociais, do virtual e das mídias digitais, né? Eu acho que isso veio para ficar.
E é importante que o assessor de imprensa também passe a entender isso como uma forma de reverberação do trabalho dos artistas. É importante saber, embora a gente tenha ainda uma certa resistência a trabalhar, por exemplo, com TikTok, talvez a gente possa fazer. Recentemente eu vi que existe um TikTok voltado para a divulgação de livros, e as editoras gostam, né, precisam usar. Isso traz uma visibilidade, né, para o seu trabalho. É muito importante, né, que o assessor de imprensa também se renove e também discuta com o seu cliente, quer dizer, as novas possibilidades, porque muitos clientes ainda continuam com uma mentalidade de quererem sair só nos impressos, só na Folha, no Estadão, na Veja e na agenda da Rede Globo, do SPTV. E isso além de ser extremamente reducionista, é extremamente difícil, né, pela concorrência e pela quantidade de atrações, né? Isso já no contexto de pós-pandemia. Então eu acho que é importante que as pessoas passem a valorizar os blogs, né, e as formas de divulgação digitais, passem a entender o valor disso. Claro que as pessoas torcem o nariz quando elas falam, mas ele só replicou o release. Sim, é verdade. Muitos replicam só o release, mas não deixa de ser uma divulgação de agenda, né? Eu acho que todo tipo de divulgação, ela é bem-vinda. E o assessor precisa também, né, se readequar e mostrar isso, né, para as pessoas como fontes de potencial, né, para alcance de público, né? Então, enfim, acho que isso também é algo que merece. É importante hoje, né, que nós já saímos, né, dessa vivência da quarentena, e hoje nós estamos reaprendendo, né, a inserir as coisas na mídia, como ela se apresenta hoje, também reformulada. E não poderia deixar de mencionar o esforço de muitos profissionais que nos acompanharam nesse período difícil, pandêmico, que nunca deixaram a gente desistir ou minguar. O Responder Fazendo, o Tadeu Ramos, bom, vou citar todos, o Celso Faria, do Eurbanidade, o Fernando Pivoto, Bruno Cavalcante, são tantos, né? O Dibe Carneiro Neto, com o seu extraordinário Pecinha a Vovozinha, e muitos outros. Acho que não dá para, né? A Bravo, a Carta Capital, Wellington, o Bob Souza, né? Acho que todos fizeram uma frente de resistência nesse momento e não deixaram nunca, né, de lembrar da cultura e de reverberar e de, com o seu pequeno megafone, assim, sempre colocar para as pessoas, né, as produções que eram feitas nesse período, que são feitas hoje também. Frisson Cultural, Abel Branquinha, todos, né, o Em Cartaz, a Baruch, acho que não dá para falar, o José Cetra, Amável, Miguel Arcanjo, todos. Acho que nós somos muito gratos, assim, ao trabalho de vocês, ao apoio, né? O Celso Cury, o Tom, Nanda, a Kira Piscitelli fazendo as críticas para o off, né? Eles inauguraram um espaço para que as pessoas pudessem falar sobre as coisas que estavam vendo. Não quero esquecer ninguém, mas assim, são todos bravos. O Caderno 2 hoje, capitaneado pelo Biratã Brasil, que incansavelmente fez matérias, abriu espaço, batalhou para que a arte não
não minguasse. Eu acho que todos os profissionais, a Bravo, Gabriela Melão, todos, a Júlia Rodrigues da Veja hoje, que é uma repórter excepcional, que vai crescer demais, enfim, todos os profissionais que nos ajudaram nessa travessia e que continuam nos apoiando. Sem falar, enfim, nos críticos e jurados de prêmios, sabe, exercendo mesmo o seu ofício assim de forma exemplar. Júlio César Doria, que abriu as portas dos teatros da prefeitura e para acolher todos os artistas e todos os profissionais que ficaram sem função nesse momento pandêmico. Márcio Tito fazendo Deus Ateu, muito importante para todos nós. O Afrânio da Rádio Baruch, e assim vai, são tantos profissionais, o Ferdinando Martins, o Wellington, todos, o Kil Abreu, tantos, o Rodrigo, enfim, os incansáveis e bravos profissionais que estão sempre perto de nós. Assim como jornalistas, né, que vinham trabalhar no ofício das letras, pessoas mais jovens, começando as suas carreiras, outros nem tanto, mas acho que a primeira lição, né, que eu sempre colocava ali era: é impossível você fazer um trabalho sem ler jornal. Você precisa conhecer esses jornalistas, você precisa saber quem é quem numa redação, o que eles gostam, né, como eles escrevem, o que a gente pode oferecer, né, para evitar essas colisões já num ambiente extremamente delicado, né, que é a redação versus assessorias de imprensa. O assessor de imprensa, ele precisa saber, embora ele esteja ali acompanhando o trabalho, e sabe, entende, né? Pode ser que ele entenda da natureza desse trabalho, mesmo sem ter trabalhado, ter passado por uma redação. É importante ele saber o funcionamento e para evitar desentendimentos, para evitar redundância, para evitar, enfim, para ter uma relação de cordialidade, de colega para colega, né? Então é importante você saber o que se passa dentro de uma redação, seja televisiva, seja digital, seja impressa. Isso é muito importante, né? Além de saber, de conhecer, de saber, eu acho que tem esse esforço de estabelecer um diálogo, né, maduro, adulto e profissional. É importante também que as pessoas, os produtores, os artistas que contratam uma assessoria de imprensa, eu acho interessante definir, né, antes disso se dar, dessa contratação, o que eles pretendem, né? Qual a expectativa e a percepção, né, do que vem acontecendo nesse mercado, nesse momento, né, de divulgação, para que a comunicação se estabeleça de uma forma harmônica, para que eles não falem em algum momento: olha, eu não saí, cadê os críticos, por exemplo? Queremos críticas. Sim, em alguns momentos nós não temos críticas. Ou então, cadê o fulano de tal, que é um jornal, um repórter que não escreve há anos para aquele determinado veículo. Eu acho que esse diálogo é muito importante. O assessor de imprensa, ele precisa começar a ser visto como um integrante da equipe. E mesmo não fazendo parte do corpo criativo, ele vai servir, né, de espelho, e esse espelho, ele precisa estar refletindo
exatamente o que é esse trabalho. E para isso, ele precisa fazer parte desse trabalho, ele precisa estar integrado com esse trabalho, ele precisa ter domínio do que ele vai passar adiante, né? Quais são essas informações? O assessor de imprensa geralmente se envolve, né, com os trabalhos que ele divulga. E isso eu acho que é uma mudança de mentalidade, né? Porque você não é só uma pessoa que vai fazer um trabalho e vai ser acusado se não tiver público ou se não sair nos 4 principais meios de comunicação mais disputados. Eu gostaria também de ressaltar a importância da escuta nesse trabalho, da escuta de todas as partes, né? O assessor precisa estar aberto a escutar o que esse artista, o que esse grupo, o que esse trabalho tem a dizer. Assim como eu acho que essa equipe precisa um pouco escutar e entender o que acontece, quais as dificuldades que podem existir ou que elas se configuram ali no decorrer desse trabalho. É importante essa troca, é importante que isso se dê de uma forma quente, rica, de troca e de respeito mútuo. E para concluir, eu acho que o jornalismo cultural ele pode ser um instrumento de pertencimento e que leve em conta a amplitude, a diversidade, a complexidade de sentidos que a cultura oferece. Oi, todo mundo! Oi, Adriana! Obrigado por me convidar para participar desse vídeo tão importante, é uma honra. Tenho muita admiração pelo seu trabalho e por toda a trajetória do seu ofício das letras. Fui editor do Caderno 2 do Estadão por quase 8 anos e também atuei como editor assistente da Veja São Paulo, no tempo em que releases chegavam por fax, ou os assessores vinham pessoalmente às redações para conversar com a gente, tomar um café. Hoje, como você bem comentou, nesse papo delicioso, tudo mudou. A gente recebe um link em nosso WhatsApp pessoal e nesse link tem release, serviço, fotos, vídeos, teasers, folders. Seja como for, eu sou do time de jornalistas que nunca se esquece de que assessor de imprensa também é jornalista. Não é mais nem menos do que a gente, só porque estamos numa redação e ele ou ela não. O fato é que não se pode prescindir do trabalho de uma assessoria de imprensa, sobretudo se a gente trabalha, como eu, com agenda de atrações culturais. No meu caso, teatro infantil. Meu site, meu blog, meu canal, Pecinha é a Vovozinha, é bastante alimentado pelo trabalho dessa brava gente que divulga as peças infanto-juvenis em cartaz e nunca me deixa na mão com relação aos espetáculos do circuito. Claro, nem sempre posso atender, nem todos os releases me interessam, mas o importante é que eu procuro manter com as assessorias uma relação cordial, civilizada, respeitosa. Faço até amizades, por que não? Estamos no mesmo barco e muitas vezes ele está afundando. A pandemia nos jogou isso na cara. Fora das redações já há mais de 10 anos, eu tive de me reinventar, entrando na era do mundo digital. Se antes eu só escrevia, hoje gravo e edito vídeos, mostro minha cara, comprei ring lights, backmoods, fones de ouvido, faço thumbnails, procuro conhecer aplicativos de edição, fui atrás de um eficiente teleprompter, tento me atualizar com as ferramentas desse universo virtual. Sinal dos tempos. Migrei minhas críticas do jornalismo impresso para a força nova das tais redes sociais.
Como você bem disse aqui, Adriana, até TikTok tem de entrar na onda de divulgação, não tem mais jeito. Ou você se adapta ou vira peça de museu. Seu relato aqui sobre a fase difícil do isolamento pandêmico é perfeito, Adriana. O papel das assessorias de imprensa foi precioso, abrangente, porque as ofertas eram muito numerosas e vinham de todas as partes, muitas vezes sem rigor nem qualidade. E vocês, assessores, nos ajudaram a separar o joio do trigo, como sempre, separar os oportunistas dos reais batalhadores. Novas linguagens, novas dinâmicas, muitas lives, erros e acertos. Eu e o meu pecinha e a vovozinha não vivemos, nem sobrevivemos sem esses jornalistas da linha de frente da divulgação. É um nobre ofício. Ofício das letras, como o seu, Adriana Monteiro. Fiz questão de criar no meu site, por exemplo, a seção Papo de Assessoria, em que eu entrevisto os responsáveis pelas principais empresas de comunicação e assessoria. Vocês têm muito a nos ensinar, o que fica provado na sua videoaula, querida Adriana. Vocês têm muito a contribuir. Mesmo com suas insistências fora de hora, seus irritantes follow-ups, reforçando o que já foi reforçado, seu afiado poder de persuasão, seus pedidos de atenção quase implorados, sua fé na pauta e sua resiliência. Tudo isso faz parte. E não há como condenar quem só está querendo fazer bem o seu trabalho. A imprensa precisa de vocês. Os meios e as mídias podem mudar ainda quantas e quantas vezes forem mudar. Mas sempre que uma peça de teatro estrear, eu e meus colegas vamos continuar procurando pelo release da assessoria contratada. Cadê o release? Não tem mais fotos? Teremos cenas gravadas? Quem pode gravar um depoimento para mim? Vai ter coletiva? Obrigado, turma. Obrigada a todos, todas e todes que acompanharam, que assistiram a esse vídeo. Eu digo que estou aberta a todos vocês que tiveram alguma dúvida, que tem alguma contribuição a fazer. Eu vou deixar aqui os meus canais de comunicação, meu e-mail, o meu Instagram, meu Facebook, para vocês, se quiserem, anotar e começarem a seguir as coisas divulgadas por nós e os nossos projetos. Muito obrigada, obrigada a todos. Eu dedico esse vídeo a todos os profissionais da comunicação e aos jornalistas que dedicaram suas vidas a esse ofício de forma ética, plural, combativa, garantindo a permanência do nosso Estado democrático de direito, onde convivem ideias divergentes.